Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre alguns segredos da sinastria, ou seja, da compatibilidade amorosa no mapa astral. Então, meus amores, eu sei que a gente já conversou algumas vezes sobre sinastria aqui no canal. Falamos sobre compatibilidade em termos de alma gêmea, aqueles relacionamentos que dão na gente uma sensação de que a gente já conhece aquela pessoa de outras vidas, né? Conversamos também sobre casa 7, né? Aquela pessoa que vai integrar algumas características que estão aí latentes em você, né? Que você precisa resgatar em você. Então, geralmente são relacionamentos extremamente recompensadores, relacionamentos de casa 7. Mas eu hoje quero ir nos segredos. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns elementos que, na minha carreira como astróloga, na minha história ali de leitora de mapas e de sinastrias, né, eu pude perceber que geralmente trazem uma mensagem. Mesmo quando aquela sinastria parece não ter nada demais, quando a gente vê quando nós vemos assim uma compatibilidade muito mediana numa sinastria, se essas coisas estão acontecendo, ali está a justificativa para aquelas duas pessoas terem se conectado, né? Na sinastria, o que é basicamente o estudo astrológico da compatibilidade entre pessoas, muitas vezes a gente se depara com mapas de casais que têm muitos conflitos ou que não tem conflito algum, com poucos aspectos. Então, vamos fazer aqui vamos retroceder aqui na teoria astrológica da sinastria. Todo astrólogo que estiver me assistindo nesse momento vai lembrar da época dele de aprendizado de sinastria. Quando a gente estuda a sinastria, o que a gente ouve é: não existe conexão sem conjunção, sem trígono, sem sextil, sem oposição. Então, assim, se você passar por uma pessoa com quem você não troca nenhum tipo de aspecto, que seriam esses trígonos, quadraturas, que basicamente, gente, são ângulos que os planetas fazem uns aos outros. Se você passar por uma pessoa e você não tiver nenhuma conexão com ela em termos de aspecto, ela passa sim por você. Você não a vê, você não a sente, você não se sente atraído, atraída, e é isso. É isso que a gente aprende. Só que conforme você vai indo para a vida, como eu sempre falo, que não são os livros de astrologia, mas é ir para a batalha, que é estudar mapas, é estudar relacionamentos, é ter clientes, fazer sinastrias, ouvir a história das pessoas, a gente a gente vai chegando às nossas próprias conclusões de que nem sempre você tem em um relacionamento muito bacana, muito bonito, muito verdadeiro, duradouro, feliz, recompensador, necessariamente essas conjunções maravilhosas, ou assim, conjunções de 0 grau, ou seja, conjunções exatas entre planetas, ou aquelas coisas clássicas que a gente quer, Vênus e Marte, Vênus da mulher, o Marte do homem, blá blá blá. Na vida real, nem sempre você vai encontrar essas conjunções maravilhosas, teóricas, e aquele casal é incrível e faz um bem danado um para o outro, ou tem uma história linda de super dificuldade para ficar juntos, mas dá super certo, os dois se aplicam pra caramba. Então, vamos entender alguns segredos desses casais aí, ou que tá às vezes por trás de uma sinastria, porque a gente tem que ter um olhinho bem treinado para poder fazer. Eu diria que a sinastria é o último nível da astrologia, realmente, para quem está aprendendo, né? Então, primeiro ponto, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer nada, né, gente? Vocês me conhecem, eu sempre anoto. Segredos da sinastria. Primeiro não quer dizer que é mais importante, tá, gente? É só para elencar aqui. Pontos no mesmo signo, mesmo que sem conjunção. Então, assim, isso aqui pode ficar um pouco teórico, mas vamos lá. A conjunção é de 0 a 10 graus. Em geral, um astrólogo vai considerar uma conjunção entre dois pontos ou planetas que estejam de 0, quando está ali no mesmo grau,
até 10 graus de diferença, né? Então, vamos dizer que você nasceu com o Sol a 4 graus do signo de Virgem e o seu parceiro nasceu com a Lua a 4 graus do signo de Virgem. Quer dizer, tem a conjunção exata entre Sol e Lua. Aí a gente diria que é uma conjunção perfeita para um casal, Sol e Lua, sendo que os dois estão no mesmo grau do mesmo signo. Uau! Né? Mas se você nasceu a 15 graus de Virgem, né, já não faz uma conjunção próxima, já, né? Agora, se você nasceu a 20 graus de... A tua lua está a 20 graus de Virgem, aí já não faz conjunção. Alguns astrólogos diriam, bom, então não tem conjunção, não tem contato. Nope. Na minha experiência, se você tem um planeta em um signo e aquela outra pessoa também, independente de eles se encontrarem em conjunção ou não, vocês vão sentir. Porque para mim, gente, o que mais me interessa numa sinastria é o que a pessoa tem a me dizer sobre o relacionamento. É o que ela vai dizer para mim. Marina, eu sinto isso, isso e isso, foi assim que a gente se conheceu, é o que acontece entre a gente. É isso que vai... Aí muitas vezes eu pego lá vários planetas, ou Sol e Lua no mesmo signo, mas não está fazendo conjunção. E aquela história ali de complementação entre aquelas duas pessoas, de Sol e Lua, que geralmente gera uma grande harmonia entre o casal, sabe? Uma habilidade natural de entender os limites do outro, de impulsionar o outro, né? Assim, de doar alguma coisa que o outro precisa e haver ali uma troca muito bonita da gente ver e de viver. Mas necessariamente não está no mesmo grau e não está próximo, mas está no mesmo signo, está na mesma energia, tá, gente? Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é, se vocês não têm conjunções, mas você tem o signo do seu parceiro, do seu namorado, do seu crush no seu mapa, em algum lugar, você pode saber que é por isso que vocês se olharam, mesmo que não haja conjunção. O fato de você ter Virgem no seu mapa e ele ter também, vai criar uma conexão. Né? O fato de eu ser uma pisciana, né, provavelmente para um homem que tem peixes no mapa, isso vai ter a ver com ele. Né? Ele vai sentir o peixinho aqui. Né? Segundo segredo, o tema da sinastria. Né, gente? Olha, gente, eu tô coçando o nariz, porque eu não tô mentindo, tá? Porque hoje em dia esse povo assiste esses canais de leitura de expressões faciais, né, que tá na moda, e aí depois vem pra mim, a Marina coçou o nariz, eu não tava falando a verdade não, gente, eu tô coçando o nariz porque eu tenho rinite, tá? Então vamos lá. Segundo segredo, o tema da sinastria. A gente tem que ser capaz de observar que a sinastria mostra um tema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma pessoa que tem escorpião no mapa dela, e aí eu tenho uma outra que Plutão faz muitos aspectos no mapa. Plutão rege escorpião. Uma tem uma casa 8 muito cheia, a outra tem uma casa 2 muito cheia. Casa 2 e casa 8 fazem oposição. Fala de possuir e de abrir mão. Né? Fala de aprendizados profundos de valores, casa 2 e casa 8. Então, essas pessoas têm ali um contato. Vamos dizer que uma pessoa, você vê repetição de aspecto. Por exemplo, eu tenho Vênus em quadratura a Netuno no meu mapa. Aí eu conheço um rapaz, eu conheço um cara que ele tem Vênus em conjunção a Netuno. Nós temos uma conexão de aspectos. Tem coisas que acontecem comigo em relação à minha vida afetiva, que é, por ter Vênus com Netuno, muito sonhadora, muito idealista, muito sensível, musical pra caramba. E aí eu vou conhecer um cara que tem Vênus em conjunção a Netuno. Pronto. Ele tem o mesmo padrão, mesmo que a gente seja totalmente diferente. Né? Ele é um cara com um estilo de vida diferente, um tipo de personalidade diferente, mas a maneira como ele se apaixona é parecida com a minha. Né? Através da música, através da sensibilidade, através do sonho, a gente sonha um com o outro, porque Netuno, né, meu amor, vai envolver o inconsciente. Então, vejam que eu estou falando para vocês de tema.
Nem sempre você vai ter uma conjunção incrível com aquela pessoa no mapa, mas vocês têm temas parecidos no mapa. Por exemplo, né, voltando para a questão de Netuno, eu sou de peixes, eu sou uma pisciana. E aí esse cara tem um monte de questão de Netuno no mapa dele. Mesmo que ele não tenha um planeta em peixes, ele vai sentir uma mulher de peixes. Ela vai projetar ânima feminino para ele. Ou você é uma mulher de escorpião. E ele tem muito Plutão, né? Plutão fazendo um monte de coisa no mapa dele, casa 8 cheia. Casa 8 é a casa associada a escorpião. Né? Ele não tem escorpião no mapa, mas ele tem um monte de questões que falam de transformação, de intensidade, de poder, de ambição. Você vai vibrar isso para ele. Sexualidade, sensualidade, ok? Então vejam que há um tema. Não é necessariamente você ter aquele signo no seu mapa. Ah, então, pô, se eu não tenho nada em virgem, como é que eu me encontrei com esse cara de virgem se eu não tenho nada de virgem no meu mapa? Bom, você tem muito a casa 6. Você tem sol na casa 6. Você é uma pessoa que tem uma personalidade mais cuidadosa, mais habilidosa, mais pro dia a dia, mais prática. Isso vibra nele. Né? Ou você é uma capricorniana, ele não tem nada em Capricórnio no mapa dele, mas ele é um saturnino. Ele tem Saturno na casa 1, ele é ou tem Saturno na casa 10, é um cara super profissional, super sério, super compromissado. Tá bom, tá aí você vibrando essa energia de Capricórnio que atrai ele. Né? De compromisso, de seriedade, de verdade, de moralidade, até que Capricórnio é meio moralista. Entende, gente? Então, assim, vai além de você ter conjunções no mapa. Às vezes o que você tem é um tema no seu mapa que atrai o outro. É como eu falei ali, do cara que não tem peixes no mapa, mas ele mas ele tem um monte de Netuno forte no mapa dele, trazendo uma personalidade mais romântica, mais sensível, ou simplesmente mais ligada ao mundo subjetivo, enfim, acredita em reencarnação, ou ele acredita em almas gêmeas, ele vai conhecer uma pisciana que vibra esse negócio todo aí da parte sonhadora, feminina, geralmente a energia de peixes, de câncer, né? São muito femininas, touro também. Aí pronto, vibrou pro cara aquilo que ele queria. Né? Ou o contrário, uma mulher que tem muito Marte no mapa dela, mas ela não tem Áries. E aí ela encontra um ariano. O ariano vai sentir aquela energia quente do Marte do mapa dela, ok? Terceiro ponto, interaspectos. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Vamos dizer que na sinastria, a gente precisa sempre observar em que casas os planetas estão caindo no mapa de cada um. Pode parecer confuso para quem não tem aí uma noção visual da coisa. Mas como na sinastria a gente vai sobrepor dois mapas, você consegue ver claramente que os planetas de um caem na casa do outro, em uma casa específica do outro. Você que tem o Sol em Peixes, vai ter o Sol caindo na minha casa 10, ou dependendo do grau, na minha casa 9, tá? Você que tem o Sol em Sagitário vai ter, porque eu tenho Sagitário na minha casa 7, o seu Sol ele vai estar ou dentro da minha casa 7 ou conjuntando a minha casa 7 pela casa 6. Ou seja, a gente sempre tem relação de planeta com a casa do outro. E casa é lugar, gente, é lugar dentro da gente, dentro da nossa vida. Então, se alguém cai, se a sua Vênus, se o seu Sol cai na minha casa 7, eu vou sentir você na minha parte afetiva, relacional, casamento. Como é que dá a treta, às vezes, num relacionamento? Você está afetando a minha casa 5, então eu quero me divertir, eu quero rir, eu quero uma coisa mais leve, e eu estou afetando você ali com a minha Vênus, a parte feminina, a parte... Na tua casa 7, casa do casamento. Pronto. Aí tá você lá querendo casar e eu querendo me divertir. Então, é por isso que às vezes acontece esse problema na sinastria das casas, né? O que está ativando na outra pessoa? Agora, quando é muito legal, quando você ativa nos dois mapas a mesma casa. Ou seja, o seu Sol cai na minha casa 7 e o meu Sol cai na sua casa 7. Nós dois estamos ativando na parte de propósito, identidade, foco de vida, que é o Sol, o relacionamento sério, o casamento um no outro. Maravilha. Aí é uma chave. As duas pessoas estão interagindo
né? Esses interaspectos, eles são muito fortes. Então, você pode não ter mais nada no mapa, mas se você tem isso, você já tem tudo. Casa 7 ativada, né, gente? Se você tem uma sinastria com a casa 7 ativada, você vai ter a vida amorosa voltada ali para casamento, relacionamento, compromisso e parceria ativado. Até mesmo para parcerias profissionais, assim, de sociedade, é interessante você ter a casa 7 ativada no seu mapa ou no mapa do outro. Um outro segredo é o yin yang, né? É a dualidade feminino e masculino. É quando você tem uma pessoa mais yin e uma pessoa mais yang. Quando a gente tem o contato entre planetas masculinos e femininos nos mapas. Então, por exemplo, o Sol de um com a Lua do outro, a Vênus de um com o Marte do outro, a Lua de um com o Marte do outro, ok? Independente de ser homem e homem, mulher e mulher, não. É independente. Você ter o feminino de uma pessoa tocando o masculino de outra, né? E eu acabei de falar quem são esses planetas que a gente pode mais destacar como femininos e masculinos, eu diria Sol, Marte, Júpiter masculino e Saturno também. Feminino, eu destacaria mais ali Vênus, Lua, Netuno, ok? Com energias mais femininas, ok? Então, se você tem esses pontos tocando o outro, no ponto masculino do outro, de alguma forma, você vai sentir um negócio, principalmente a atração. Porque a atração é fricção, tá, gente? A atração não é assim, né? Assim, perdoem as minhas unhas que elas estão na fase curta delas. Elas acabaram de quebrar tudo, aí eu cortei. Mas, enfim, isso aqui não faz verão. Isso aqui faz, né? Então eu preciso de fricção para ver tensão, para ver atração. E isso implica que eu tenho que ter dois de lados diferentes. Eu não posso ter os dois assim. Não faço nada assim. Então, quando a gente tem muito, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem a Lua em aspecto a Vênus daquela outra pessoa. Nossa, como é legal estar com ela, como ela é bacana. Mas tu nunca vai sentir vontade de dar uma apertada nela, né? Uma mordida na bochecha, um negócio assim, selvagem. Não vai. Né? Você vai querer ser muito amiga dela, muito amigo dela, mas você não vai sentir aquela palavra com T. A palavra com T surge quando o feminino e o masculino daquelas duas pessoas estão ali em fricção, ok? E é isso, meus amores. Entreguei uns segredinhos aqui de compatibilidade amorosa para vocês. Já podem correr aí para pegar o mapa do crush, do marido, da esposa, ok? Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.